Viva Maria Imaculada, eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é terça-feira, hoje é dia 7 de março de 2023, estamos na segunda semana do tempo da Quaresma. O evangelho que a igreja nos propõe nessa terça-feira está em Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12. Abra a descrição do vídeo e acompanhe comigo, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e largas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares dos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chamais de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nessa segunda semana do tempo quaresmal, nessa terça-feira, o Senhor nos mostra os fariseus. Os fariseus que para os judeus eram um grande exemplo de santidade mesmo, de justiça. Porque você conhece bem a história, sabe que o povo de Deus foi expulso da terra prometida, foi lançado no exílio da Babilônia e lá esteve por muitos anos, porque não observou, não guardou a lei. Os fariseus eram uma seita de judeus que eram extremamente rigorosos no cumprimento da lei. Os judeus acreditavam que se eles fossem fiéis à lei, eles poderiam ser novamente desterrados, novamente expulsos da Terra Santa, novamente expulsos da Terra Prometida e ser lançados numa nova diáspora, num novo espalhar de judeus pelo mundo, como aconteceu no tempo de Nabucodonosor, quando o profeta Jeremias anunciou a palavra e o povo não acolheu. Então os fariseus surgiram nesse contexto de retomada da religião e observavam minimamente, regra por regra, a lei mosaica. E além das regras que Moisés havia estabelecido, eles acrescentavam mais regras, mais rigores, mais detalhes, para se certificarem de que estavam sendo observados todos os detalhes da regra. Assim, o povo não se arriscava a estar na inimizade de Deus e ser novamente expulso da terra prometida. Portanto, os judeus olhavam para os fariseus com extremo respeito. Os judeus tinham os fariseus por justos e os fariseus gostavam disso. E aí começou um vício, um problema. Os fariseus eram respeitados, os fariseus eram até mesmo admirados e recebiam honras e privilégios especiais dentro da nação judaica. E eles gostavam disso. Com o passar do tempo, aconteceu um grande problema. Os fariseus pararam de servir a Deus. Pararam de cumprir a regra para agradar a Deus, para glorificar o nome de Deus. Mas começaram a fazer atos de serviço a Deus, como sacrifício aos sábados, como
a guarda do sábado, como a celebração da Páscoa, a festa das tendas, etc., começaram a celebrar a Deus, não com o objetivo de honrar e de agradar o nome de Deus, mas com o objetivo de se envaidecer, de ter uma ascensão social, de serem respeitados, serem admirados, serem até mesmo, entre aspas, invejados dentro da Terra Santa, dentre os seus irmãos, seus conterrâneos, dentre os judeus. E é isso que Jesus encontra como um defeito dos fariseus. Porque eles queriam apenas ser louvados, ser elogiados, ser engrandecidos. E esqueceram que o principal, o fundamental da lei, está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. O objetivo, o fim da lei é o amor a Deus. Os fariseus esqueceram isso. Começaram a usar a lei por amor a eles mesmos, de forma que eles não serviam mais a Deus, mas faziam que a lei de Deus os servisse para a sua vaidade. E é isso que Jesus diz aqui: atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as ações para serem vistos pelos homens, para serem vistos pelo... Qual é o objetivo de todas as ações dos fariseus aqui nesse ponto da vida de Jesus? Era serem vistos, era serem elogiados, era serem engrandecidos pelos homens. Queridos, infelizmente, isso que os fariseus viviam hoje se repete. Hoje tem muita gente que serve a Deus, que está na igreja, para se servir de Deus e não para servir a Deus. Tem gente que vai à igreja, tem até fé, acredita no Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, se encarnou no ventre da Santíssima Virgem Maria. Durante 30 anos anunciou a sua palavra. Durante 3 horas padeceu na cruz. Acreditam que Jesus é o Senhor que ressuscitou no domingo de Páscoa, que ascendeu aos céus e que há de vir na sua segunda vinda gloriosa. Acreditam que Jesus tem poder, que Ele merece toda a honra e toda a glória. As pessoas têm essa fé verdadeira, só que o problema é que assim como os fariseus faziam tudo para se engrandecerem, para a sua própria vaidade, hoje, infelizmente, na igreja, tem gente que vai buscar os milagres de Deus, mas não quer o Deus dos milagres. Tem gente que está na igreja buscando prosperidade econômica, está na igreja buscando saúde do corpo, está na igreja buscando bem-estar, está na igreja tentando acalmar a sua consciência, a voz de Deus que fala na consciência. A pessoa sabe que ela precisa de Deus, mas ela ainda quer viver do jeito dela, conforme as opiniões dela, questionando muitas vezes a igreja, questionando muitas vezes os mandamentos da igreja, questionando muitas vezes os dogmas da igreja, mas para acalmar a sua consciência ela vai à igreja. Nem que seja um domingo sim, domingo não, nem que ela vá um domingo e falte 3. Ela até de vez em quando reza um terço, faz uma novena, mas só reza um terço e faz uma novena quando precisa de uma graça especial, quando quer arrancar uma coisa de Deus. E Deus passa a ser para essa pessoa como que um cofre. Ela vai se servir de Deus, não servir a Deus. Eles nesse evangelho de hoje, essa segunda semana da Quaresma, Deus te remonta, Deus te relembra que o principal, que o objetivo da religião é nos religar a Deus. A palavra religião vem de religamento, de religar, de ligar de novo. O pecado nos desligou de Deus. E a religião é aquela que vai nos ligar novamente a Deus. A religião fundada por Jesus na pessoa de Pedro. Em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18, o Senhor disse: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Dou-te a chave do céu. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Por isso, meus amados, estamos na igreja, para que por meio dos sacramentos, de forma especialíssima, por meio do sacramento da Eucaristia e da confissão, estejamos sempre ligados a Jesus. Para quê? Para fazer a vontade dele. Ele é o Senhor. Estamos na igreja para servir e adorar a Deus e não para nos servirmos de Deus. Por isso que tantas pessoas que estão vivendo a vida da fé, que estão na igreja e que acreditam em Jesus, quando o sofrimento bate à porta, quando a cruz visita, a pessoa se desespera, a pessoa se angustia, a pessoa questiona a Deus: por que, Senhor, esse sofrimento? Sabe por quê? Porque essa pessoa queria que Deus a servisse, que Deus fizesse as vontades dela. Na verdade, essa pessoa queria ser Deus de Deus. A pessoa se colocou no lugar de Deus e queria que Deus a servisse, como se Deus estivesse subordinado à vontade dessa pessoa. Que absurdo! Aquilo que os fariseus faziam na época de Jesus, servindo-se da lei de Deus para se exaltarem diante da sociedade, muitas pessoas têm feito hoje, frequentado a religião para se servir de Deus, não para servir a Deus. Quaresma é tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. A igreja nos disse, a igreja intuou, a igreja proclamou na quarta-feira de cinzas. E essa frase da quarta-feira de cinzas, ela vai se repetindo em cada um dos 40 dias dessa quaresma, desse nosso retiro quaresmal. Convertei-vos e crede no Evangelho. Porque você está na igreja. Você está na igreja para servir a Deus ou para se servir de Deus? Quero deixar para você agora 3 pontos de meditação. Você tem buscado fazer a vontade de Deus e não a sua vontade? Você tem buscado abandonar o pecado? Porque o próprio São Paulo diz: essa é a vontade de Deus a vosso respeito, que sejais santos. A santidade é completamente contrária ao pecado, é óbvio, não preciso comentar sobre isso. Então você tem buscado vencer o pecado e você tem buscado ouvir a voz de Deus. Você lembra que eu disse lá no início dessa meditação que a lei se resume em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E eu dizia que os fariseus esqueceram que o objetivo da lei era amar a Deus e começaram a usar a lei para se amarem. Nesse trecho do Deuteronômio, antes de Deus dizer amarás o Senhor teu Deus, ele diz: ouve Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Para amar a Deus é preciso primeiro ouvir a Deus. Shema Israel, Shema Israel, ouve Israel. Você tem ouvido a voz de Deus? Só se ouve a voz de Deus na oração. Você precisa ler a Sagrada Escritura, meditar a Sagrada Escritura e se perguntar: o que Deus me manda? Qual é a ordem de Deus? Qual é a direção que Deus me dá através dessa lei? Esses 3 pontos. Você tem buscado servir a Deus ou você tem buscado que Deus te sirva? Ouvir a Deus pela vida de oração, ouvir a Deus pela leitura da palavra, buscar fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus que você vai conhecer através da oração e através da meditação da palavra. Buscar fazer a vontade de Deus e vencer o pecado. Olha para o seu coração. Você tem servido a Deus? Ou você tem se servido de Deus? Queridos, deixa Deus ser o teu pastor. Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus segurar o volante do seu carro e dar a direção. Salmo 22 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que nada vai me faltar se Deus for o meu pastor. Se eu mesmo quiser buscar as pastagens por mim mesmo, eu vou acabar entre os espinhos e comendo lama, como os porcos. Mas se eu deixar Deus ser o meu pastor,
se eu deixar Deus conduzir na minha vida, se eu deixar-me mover pela voz de Deus que me fala, pela sua palavra, pela oração, e ouvindo essa voz, se eu souber obedecer essa voz e me afastar daquilo que me leva para longe do pastor, que é o pecado, se de fato eu deixar Ele ser o meu pastor, Ele ser o meu Deus, o meu Senhor, se eu buscar servir, honrá-lo, amá-lo e adorá-lo, aí sim, nada vai me faltar. Ele há de me conduzir para verdes pastagens. Talvez não nesse mundo, porque esse mundo é um vale de lágrimas, mas com certeza absoluta, se eu deixar me conduzir pelo Senhor, Ele vai me conduzir para verdes pastagens, onde eu terei uma felicidade eterna, uma felicidade nunca vista e nunca imaginada por nenhum homem nessa terra, lá no alto da montanha. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.